Basta o Deus de invocar o Senhor. Quero pedir aos irmãos a abrir a palavra do Senhor. Números capítulo 32. Números capítulo 32, versículo 1 até o versículo 8. Depois vamos estar lendo o versículo 28 e 29. A igreja vai estar nos acompanhando. Livro de Números, lá no Antigo Testamento, Gênesis, Êxodo, Levítico e Números. Diz assim a palavra do Senhor: E os filhos de Rubem e os filhos de Gade tinham muito gado em grande multidão, e viram a terra de Jazer, a terra de Gileade, e eis que o lugar era lugar de gado. Vieram, pois, o filho de Gade e os filhos de Rubem, e falaram a Moisés e a Eleazar, o sacerdote, e aos maiorais da congregação, dizendo: Atarote, e Dibon, e Jazer, e Nimra, e Esbom, e Eleale, e Sebam, e Nebo, e Beon, a terra que o Senhor feriu diante da congregação de Israel é terra de gado, e os teus servos têm gado. E disseram mais: Se achamos graça aos teus olhos, desce esta terra aos teus servos em possessão, e não nos faça passar o Jordão. Porém Moisés disse aos filhos de Gade e aos filhos de Rubem: Irão vossos irmãos à peleja, e ficarei vós aqui? Porque pois desencorajares o coração dos filhos de Israel, para que não passem a terra que o Senhor lhes tem dado. Assim fizeram vossos pais, quando os mandei de Cades Barneia a ver a esta terra. Versículo 28. Então Moisés deu ordem acerca deles a Eleazar o sacerdote e a Josué filho de Num, e aos cabeças das casas dos pais da tribo dos filhos de Israel. E disse-lhes Moisés: Se os filhos de Gade e os filhos de Rubem passarem convosco o Jordão, armado cada um para a guerra perante o Senhor, e a terra estiver subjugada diante de vós em possessão, lhes darei a terra de Gileade. Amém? A igreja pode tomar os vossos assentos. Louvado seja o nome do Senhor. Quando estava preparando essa mensagem, que não foi agora, não foi hoje, mas o Senhor tem falado alguma coisa a respeito do que já aconteceu aqui nesta noite. E o tema dessa mensagem está um pouquinho de acordo com aquilo que a nossa irmã Janaína se expressou. Eu não sabia que ia acontecer isso, o pai dela ia buscar, que ela ia embora. Mas o tema dessa mensagem: se eu for e não te encontrar lá, você vai fazer falta. Você pode virar para o teu irmão, segura na mão dele e fala assim: olha, se eu for e não te encontrar lá, você vai fazer falta. Falta, muita falta, porque você é importante para mim e para Deus muito mais. Amém? Isso é importante, Janaína. A igreja de Deus é importante
para o Senhor. Então, com o tema desta mensagem, se eu for, e agora quando eu vier, especialmente para a Janaína, que está indo, quando nós viermos, nós sentiremos falta. Por quê? Porque se torna uma pessoa importante para os nossos corações, para o nosso ministério. E a igreja de Deus, ela tem que carregar isso com ela. Ela tem que carregar a importância que ela tem para o seu irmão, para o seu companheiro, para o ministério, para a obra de Deus, para Jesus. Então, o Senhor, através do texto que nós lemos, vamos estar falando um pouco sobre isso. Porque no livro de Números já fala que é um livro de contagens, fala de números, de quantidade. E nós podemos ver que o livro de Números, do capítulo 10 ao capítulo 25, ele vai narrar a história da primeira geração que estava na terra do Egito e foi retirado de lá com mão forte e tiveram acesso ao deserto. E chegando no deserto, essa primeira geração, esse primeiro povo que Deus escolhera para ser o seu povo, chegando no deserto, essa primeira geração, ela começa a lembrar do Egito por algumas necessidades que estavam passando no deserto. Porque nós entendemos que o deserto, quando nós nos dirigimos ao deserto, ou quando nós somos transportados ao deserto, e no deserto é um lugar onde que você não planta, no deserto é um lugar onde que você não semeia, porque não nasce, porque não cresce. No deserto é um lugar que você passa fome se você depender do deserto, você sente sede se você depender do deserto. Mas quando Deus, Ele transporta alguém para o deserto, é para que nós venhamos somente depender de Deus. Porque quando nós dependemos de Deus, a fome, ela não vai nos alcançar, a sede não vai nos alcançar, porque o Senhor, Ele é todo poderoso para suprir toda e qualquer necessidade. Ele é poderoso para suprir toda e qualquer necessidade. Ele vai fazer da chuva um maná para poder te sustentar. Ele vai trazer codornizes para poder te alimentar, para você matar a saudade da carne que tanto você tinha quando você estava em outro lugar fértil. Ele vai tirar água da rocha e vai matar a tua sede. Mas essa geração, essa primeira geração, ela começou a padecer no deserto porque ela tinha saído do Egito, mas o Egito não tinha saído dela. E aí começam a murmurar, começam a questionar, começam a se sentir saudade do lugar da onde que Deus tinha te tirado. Nesta noite eu quero te dizer uma coisa: não deixe a saudade do lugar da onde Deus te tirou entrar no teu coração, porque quando Deus, Ele te tira de um lugar, Deus está preparando um lugar ainda maior para você se encontrar com Ele. Deus tem sempre o melhor para cada um de nós. Então essa geração, do capítulo 10 ao capítulo 25, começaram a aparecer no deserto, e Deus, Ele tinha uma promessa. Deus tinha uma promessa de coisas novas. Deus tem coisas novas na tua vida. Por mesmo que você não consegue ver nos teus olhos carnais, mesmo que o teu coração ele não consegue sentir ainda hoje, agora, mas eu quero te afirmar que Deus tem coisa nova a tua vida nesta noite. E aí no capítulo 26 ao capítulo 36,
nasceu no deserto. Uma geração que nasceu no deserto. Pode alguma pessoa nascer no deserto? Pode. Só que aquela pessoa, aquela segunda geração, o qual nasceu no deserto, ele vai ocupar o lugar da primeira geração, que ainda não entendeu o propósito de Deus. Mas a segunda geração, a terceira geração, a quarta geração, mesmo ela nascendo no deserto, se ela continuar firme nas promessas, Deus vai continuar com o propósito de te dar as promessas. Deus vai continuar afirmando a chegada da promessa. É questão de perseverar. E aí no capítulo 36, a segunda geração, ela está entrando no 32, que nós lemos, está se preparando para entrar na terra prometida, a terra que Deus o deu. E como Números é um livro de números, de contagem, eu quero trazer algumas informações para você entender a mensagem. Porque no Egito tinha mais ou menos aproximadamente 601.730 pessoas. E a tribo de Rubem e a tribo de Gade, que nós lemos, que queriam uma terra chamada Terra de Gileade, e foi pedir a Moisés. Só essas duas tribos juntas davam um total de 84.230. Aí eu paro para você entender o tema da mensagem. Se eu for e não te encontrar, você faz falta. Se eu vir e não te encontrar, você faz falta, porque você é importante para mim. Nós somos importantes um para o outro. Salomão, ele escreveu lá no livro de Eclesiastes, capítulo 4, ele diz: é melhor eles serem dois do que um, porque se um cair, um levanta o outro. É melhor serem dois, estarem juntos, porque um no frio, nas dificuldades, um aquenta o outro. Mas sendo um, como aquentará? Aí no versículo 5 do capítulo 4 ele diz: um cordão de 3 dobras dificilmente se quebrará. Por quê? Porque nós estamos unidos, nós estamos juntos. Então qualquer luta, qualquer dificuldade, nós vamos ter mais facilidade para vencer. Qualquer barreira, nós vamos conseguir destruir. Agora, se nós estivermos sozinhos, vamos ter mais dificuldade. Por isso que se eu vir, ou se eu for, eu não te encontrar, você vai fazer falta. Porque além de mim, o Senhor ele conta contigo. O Senhor ele tem um propósito para mim e para você, mas nós juntos. No capítulo 31, falando da segunda geração, o povo de Israel vem assolando a terra, tomando tudo, porque era propósito de Deus, expulsando os moradores para poder entrar na promessa. Então, quando eles chegam na planície de Moabe, eles venceram os medianitas, apanharam os despojos, as ovelhas, os gados. E chegou um momento que foi o momento de oferecer a porção do Senhor, foi o momento de dividir os despojos entre as tribos. E a tribo de Gade e a tribo de Rubem, eles já tinham quantidade de gados. Com essa batalha contra os medianitas, a quantidade de gados
essa terra aqui é uma terra para gado. Então, faz o seguinte, Moisés: dá-nos essa terra e não nos faça passar o Jordão. E Moisés, nessa primeira palavra, ficou sem entender a tribo de Gade e a tribo de Rubem, porque a promessa de Deus era entrar na promessa. E a tribo de Gade e a tribo de Rubem queria ficar antes, fizeram uma escolha antes de ultrapassar todos os limites que Deus tinha colocado para eles. Quando Deus te faz uma promessa, aleluia, é necessário passar por todos os limites. Aleluia. É necessário passar por todos os marcos. É necessário cumprir tudo aquilo que Deus determinou, porque assim fazendo, a vitória do Senhor, ela vai ser completa. E Moisés não entendendo aquele pedido, Moisés então fala: olha, vocês vão deixar os seus irmãos passarem o Jordão e vocês vão ficar aqui? Não foi assim que seus pais fizeram lá no passado, quando eu os enviei de Cades Barneia? Moisés está dizendo o seguinte: quando nós mandamos 12 espias para poder visitar a terra da promessa, a maioria deles vieram desanimar o povo, a maioria deles viram gigante na terra, viram pessoas como gafanhoto, e a partir daí desanimaram todos os demais. 10 desanimaram todos os demais. E aí foi um grande prejuízo, que aquela geração ficou impedida de entrar na promessa. Somente 2, Josué e Caleb, perseveraram naquilo que Deus ele tinha colocado para que o povo cumprisse. Então Moisés ele começa a se assustar com a situação. E aí, então os líderes da tribo de Gade e de Rubem vão se justificar diante de Moisés, dizendo: não, Moisés, nós passaremos armados diante da nação, diante do povo de Israel, e quando tivermos tomado toda a terra, quando tiver cada um no seu lugar, aí nós possuiremos a terra de Gileade, mas deixaremos nossos filhos construir cidade forte, construindo gados, currais para os nossos gados, e assim você me concede essa terra. Moisés, se assim fizeres, assim perante o Senhor receberá essa terra. O povo estava a leste do Jordão, e como nós entendemos que o povo estava a leste do Jordão, para poder chegar na terra prometida, você tinha que atravessar o Jordão. E entendendo nós que o Jordão, todo o povo de Israel deveria passar, porque o Jordão significa uma passagem de uma nova vida. O Rio Jordão significa aquilo que você deixou para trás e vai entrar numa nova promessa, uma promessa de Deus. Você vai entrar numa condição de que Deus, Ele cuida de você. Então, atravessar o Jordão é atravessar para ter vida nova. Mas quando nós não entendemos que atravessar o Jordão é ter vida nova, nós começamos como aquela primeira geração buscar coisas aqui da terra. E Paulo diz lá em Colossenses que nós temos que buscar as coisas do alto e não as coisas aqui da terra. E Salomão escrevendo em Provérbios capítulo 10, versículo 22,
o Rio Jordão, ele estava a 200 metros abaixo do nível do mar. Tinha 20 quilômetros de largura e 11 quilômetros de comprimento. É um rio que tem um significado: aquele que desce. Então, atravessar o Rio Jordão e alcançar a promessa, nós temos que descer. Nós temos que fazer como João Batista disse: é necessário que ele cresça e que eu diminua. Para mim entrar na promessa, eu tenho que entrar pequenininho, para que o Senhor, ele venha nos fazer grande. Não dá para entrar na promessa grande. Na promessa tem que entrar pequenininho, tem que descer, tem que se diminuir diante do Senhor. A extensão do rio, ela é pequena, comparação aos outros rios. É um rio pequeno, um rio de água doce, mas é um rio importante. Nesta noite eu quero te afirmar: ou vem, você vem, não encontra o seu irmão, não encontra a sua irmã, você faz falta porque você é importante. Você é importante. Não é porque você é pequeno, não, é porque você é importante, independente de qualquer coisa. Gideão uma vez estava lá no lagar, malhando trigo, para salvar a sua vida. E diz o texto em Juízes capítulo 6, que o anjo do Senhor apareceu para Gideão e disse: varão valoroso, vai nessa tua força. Gideão então se assustou. Senhor, como é que eu sou varão valoroso? Se é aquilo que meus pais falavam, se é aquelas maravilhas que o Senhor fazia, hoje nós estamos nessa condição que estamos hoje. O anjo do Senhor continua afirmando: vai porque eu sou contigo. E o anjo continua falando do Gideão: vai nessa tua força. E Gideão ele começa a questionar: Senhor, a minha família é mais pobre de Manassés e eu sou o menor. Aí o anjo do Senhor ele vira para Gideão e diz: Gideão, Gideão, você é o menor, mas vai nessa tua força, porque você para mim é importante. Você vai vencer essas batalhas. Aleluia. Você vai vencer essas batalhas, Gideão. O Rio Jordão, aquele que desce, aquele que todos têm que passar por ele entrar na promessa, ele tem história. É um rio que tem história. E nesta noite eu quero abrir parênteses para a tua vida. Talvez você tenha se achado menos importante de todos. Até um certo ponto isso é bom. Mas eu quero te afirmar que diante de Deus você é importante. Você continua sendo importante para Deus. Talvez você continue se achando menor, mas na concepção de Deus, como o Rio Jordão tem história. Talvez tenha uma história dentro de você que ela ainda não foi revelada, mas nesta noite, se você entender aquilo que Deus ele tem para a tua vida, essa história ela vai se revelar e o Senhor vai escrever através de você uma grande história. Glória a Deus. Porque uma vez os discípulos de Eliseu estavam num lugar e disse: olha, meu servo, este lugar aqui é estreito, vamos descer ao Jordão e vamos cortar madeira, vamos largar o lugar
Eliseu disse: vai. Então Dele se levantou e falou: meu senhor, pode ir comigo, conosco? Eliseu então disse: vamos. E chegando lá, diz que eles começaram a cortar madeira, começaram a largar o lugar, e de repente o machado que eles estavam cortando as madeiras, o ferro caiu no rio. Então deles gritaram desesperados: ai meu senhor, era emprestado. E Eliseu chegou diante daquele servo desesperado e disse: aonde caiu? Aonde caiu? O profeta simplesmente pegou uma madeira, tocou no rio e o machado flutuou. O que eu quero te dizer nesta noite, que mesmo que possa acontecer qualquer tipo de acidente na tua vida, mesmo que a sua história ainda não foi desenrolada, mas o Senhor, Ele sempre vai enviar um profeta para poder tocar nas águas e fazer o machado que você usa, a ferramenta que você usa, flutuar, e o milagre ele vai acontecer, porque Deus quer construir uma história em você. Evangelho de João, capítulo 8, diz que o Senhor estava ensinando dentro do templo, e de repente chegaram alguns homens com uma mulher, e chegou para Jesus e disse: olha, mestre, essa mulher foi apanhada em adultério. A lei de Moisés diz que tu tem que apedrejá-la. E o Senhor, o que diz? E o Senhor olha para aqueles homens, se inclina e começa a escrever com o dedo na terra. E de repente Jesus, ele levanta novamente, e aqueles homens com as mãos cheias de pedra falam para Jesus: olha, essa mulher, ela foi pega em ato de adultério. Na lei de Moisés diz que tem que apedrejá-la. O Senhor vira para aqueles homens e diz: quem não tem pecado, atire a primeira pedra. E voltou com o dedo na terra a escrever. Diz que quando Jesus levantou, dos mais velhos, dos mais novos, cada um foi deixando a sua pedra e foi embora. Então Jesus ele se levanta e pergunta para aquela mulher: mulher, cadê os teus acusadores? Eles não te condenam? Nem eu. Vai e não peques mais. Eu quero te dizer nesta noite que aquela mulher era uma história apagada. Aquela mulher era uma mulher que vivia em oculto. Mas quando chegou diante de Jesus, Jesus começou a escrever na terra. Jesus começou a escrever na terra, porque na terra, quando Jesus ele começa a escrever, e eu quero conjecturar com você que quando ele começa a escrever o pecado daquela mulher, a acusação daquela mulher, na terra, qualquer brisa, qualquer vento apaga aquele pecado, e ninguém olha para aquele lugar e encontra mais. O que eu quero dizer com isso? Mesmo que aquela mulher ela tenha sido pega no ato de adultério, mesmo que aquela mulher ela estava vivendo uma vida de oculto, mas a partir daí que ela chegou diante de Jesus, o Senhor começou a escrever uma nova história na vida daquela mulher. Portanto, nós estamos falando dela. A Bíblia não relata o seu nome, mas hoje, onde a Bíblia Sagrada chegar, todo mundo vai ouvir, todo mundo vai ler uma grande história. Assim, Deus quer fazer contigo nesta noite. Ele quer tirar do anonimato, Ele quer tirar do oculto, Ele quer tirar daquilo que você talvez tenha caído, mas Ele quer escrever uma nova história, uma grande história na tua vida. Aleluia, Jesus.
a história do Rio Jordão foi se revelada através desses atos, desses fatos. E eu quero dizer mais um fato. Uma vez João Batista estava batizando no Rio Jordão. Olha o Rio Jordão de novo. E aí então João Batista começa a vir Jesus. E João Batista se importa a Jesus dizendo: olha, eu que careço ser batizado por ti, e vem tu a mim. Jesus falou assim: deixe por agora a justiça se cumprir. E diz o texto que Jesus, ele entrou no Rio Jordão e foi batizado. E diz que quando ele saiu, quando Jesus saiu do Rio Jordão, diz que o céu se abriu e foi descendo o Espírito Santo em forma córpora como pomba e pousou sobre a vida de Jesus. E houve uma voz lá do céu dizendo: este é meu filho amado, o qual eu me comprazo. Assim Deus tem falado para ti hoje: eis os meus filhos amados, o qual eu me comprazo, porque eu quero construir uma grande história da vida de cada um. Essa história sua vai ser revelada. Como aquela tribo de Gad e a tribo de Rubem, eles desejaram aquela terra de Gileade, porque aquela terra era terra de gado. E eles fizeram algumas escolhas, sem saber o que aquela terra ia produzir no futuro. Talvez nesta noite, lá em João capítulo 15, versículo 16, ou 16, 15, melhor dizer. Não foi vós que vos escolhestes a mim, mas foi eu que vos escolhi a vós. Talvez você ache que você foi escolhido pelo Senhor, simplesmente por ser escolhido. Talvez você não sabe da sua importância, da sua história, porque ela está oculta como Gileade. Mas tudo aquilo que é propósito de Deus, tudo aquilo que Deus tem como propósito na vida daquele que Ele escolheu, vai chegar um momento que Deus, Ele vai revelar. Deus, Ele vai revelar, não vai ficar em oculto. Então, se você está pensando que é simplesmente pequeno, menor, sem importância, você está enganado. Deus, Ele quer revelar o que tem dentro de você, que os teus olhos normais, comuns, carnais não conseguem ver, mas através de você, Deus, Ele quer fazer grandes milagres. A Galade, lá no hebraico chamado Gileade, lá em Jeremias capítulo 8, 22, vai dizer que essa terra ela produz algumas especiarias importantes, alguns para remédio, para cura, chamado-se bálsamo de Gileade. E bálsamo de Gileade, eu lembro de que quando os irmãos de José tinha sonhos, e os irmãos dele tentaram matar o sonho de José, jogaram ele na cova, e vinha passando uma expedição dos ismaelitas, levando essa especiaria, mirra e bálsamo, vendendo José para o Egito, e ali colocaram junto com aquelas especiarias. Você sabe o que é isso? Você sabe o que é você ser jogado numa cova? Você sabe que você está distante da sua família, rejeitado pelos teus irmãos, ser vendido? Mas Deus, Ele preparou uma carruagem, da onde que eles estavam, até o Egito,
José, ele foi sentindo o cheiro suave do bálsamo. O bálsamo nós podemos considerar que é o consolo, é o remédio que o Espírito Santo dá a cada um de nós. No momento que nós estamos feridos, no momento que nós somos jogados na cova, no momento que nós somos vendidos, o Espírito Santo, ele prepara uma carruagem e traz o bálsamo para os nossos corações. Então a tribo de Gade e de Rubem atravessaram o coração de Israel, o Rio Jordão, aquele que desce, aquele que é o menor, aquele que tem história, mas é importante vencê-lo, tomaram posse dos lugares da terra prometida, e agora eles teriam que retornar para Gileade, a terra do bálsamo. Só que o Rio Jordão tem um momento que você passa, ele está no seu nível normal, mas tem momento que é momento de cheia. Tem um momento de cheia. Você passar pelaquele que desce. Mas eu quero te dizer uma coisa, que tudo que desce sobe. Tudo que desce sobe. Se está na direção de Deus, desce, mas sobe. Pode até te colocar, você pequenininho lá no chão, pode até tentar pisar em você, como fizeram com José, mas você é necessário retornar ao Rio Jordão, aquele que desce, porque quando você está vindo na direção do Senhor, quando você está cumprindo os marcos que Deus determinou na tua vida, tudo que desce sobe, e Deus, Ele vai fazer com que você, mesmo caído, mesmo no chão, você vai dar glória a Deus de pé, e tudo vai assistir a tua vitória. Se coloque sobre os vossos pés. Tudo que desce sobe. Repete comigo. Tudo que desce, tudo que desce, o bálsamo de Gileade, o consolo do Espírito Santo. É quando nós estamos feridos, é no momento que nós estamos para baixo, o Senhor, Ele traz o bálsamo para os nossos corações. O Espírito Santo, Ele traz o bálsamo, Ele cura as nossas feridas, Ele fala, Ele consola os nossos corações. E o Espírito Santo, Ele te encontra aqui nesta noite, na minha vida e na tua vida. E eu quero dizer que, como José foi vendido por 20 moedas de prata. E eu quero aplicar a vida de José como o Rio Jordão, simbolizando Jesus Cristo. E Jesus, no capítulo 13 do Evangelho de João, ele diz: olha, se eu não for, o Espírito Santo não virá. E Jesus foi vendido por 30 moedas de prata, e ele ascendeu aos céus, e o Espírito Santo veio. Nós podemos ver em Atos capítulo 2, no Pentecoste, o Espírito Santo, ele batizou. O Espírito Santo encheu aquele lugar de glória, aonde que tinha pessoas feridas, aonde que tinha pessoas perseguidas. O Espírito Santo encheu. Só que o Espírito Santo, tudo aquilo que desce, sobe. E na palavra de Deus haverá um grande arrebatamento. E o Espírito Santo que desceu é o Espírito Santo que vai levar a sua igreja. E se eu for, repete comigo, se eu for com o Espírito Santo e não te encontrar lá, você vai fazer falta, muita falta, porque o Espírito Santo foi.
buscar ninguém. Então, nesta noite, eu quero que você coloque a mão no teu coração. Eu quero que você coloque a mão na enfermidade. Eu quero liberar nesta noite. O Senhor falou comigo aqui. Isso não estava na preparação da minha mensagem, cara. Mas o Senhor falou comigo aqui que eu precisava liberar o bálsamo de Gileade. Eu precisava liberar cura. Eu precisava liberar salvação e libertação nesta noite. Se você acredita, eu vou orar com você. E você vai orar comigo. No teu coração, na tua ferida, na mágoa, na tua enfermidade, ou representando alguém da tua família. E crendo, segundo a vontade de Deus, Deus vai curar com o bálsamo de Gileade. Nós vamos subir. Nós vamos subir com o Senhor. Porque nós descemos, nós passamos pelo Rio Jordão que ele desce. Crendo com a cabeça. Coloque a mão onde você tem enfermidade. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós, Senhor, no teu nome, no nome do teu Filho amado Jesus Cristo, nesta noite, Senhor, talvez é uma noite de despedida. Talvez, Senhor, nós não sabemos o que vai acontecer ali no portão. Mas o Senhor trouxe vidas aqui, Senhor, para poder receber o bálsamo do Senhor. Então, nesta noite, Senhor, eu junto com a tua igreja, junto com o teu Espírito Santo, Senhor, eu estou liberando o teu bálsamo, Senhor, para o Senhor consolar, para o Senhor curar, para o Senhor libertar, para o Senhor salvar. Então, Espírito Santo, nesta noite, faz aquilo que aprove, Senhor, através da tua palavra, do teu poder. Enche, Senhor, este lugar, porque é tempo de cheia. O Rio Jordão, aquele que desce, Senhor, vai ser cheio, porque o Senhor vai derramar bálsamo neste lugar. Então, Espírito Santo, é através do teu poder, é através do nome de Jesus, que a cura possa chegar lá naquela enfermidade, Senhor. Que o teu bálsamo, Senhor, possa chegar lá na ferida, naquele coração magoado. Que o teu bálsamo, Senhor, possa chegar numa consciência duvidosa nesta noite, porque o Senhor é poderoso para mudar qualquer situação. Visita, Senhor, os familiares que estão aqui representados através da oração, onde que precisa de cura, Senhor. Meu Deus, traz a tua salvação, Senhor. Traz, ó Deus, o renovo espiritual na vida dos teus filhos. E faz uma aliança, Senhor, com cada um de nós. Porque nós precisamos um do outro e do Senhor. Porque se eu for, se a tua igreja for, e não encontrarmos aqueles, ó Deus, que estão conosco, fará falta. E nós pedimos, ó Deus, que o Senhor nos conceda a bênção para todos. Libera perdão, Senhor. Libera cura. Libera libertação, ó Deus. Libera, Senhor, sabedoria. Libera, Deus, ministério. Libera, Senhor, coisas novas neste lugar. Senhor, traz nova história, Senhor. Aquilo que estava escondido vai se revelar para a glória e honra do teu nome. Fica conosco, Senhor, e nos abençoa em o nome do Senhor Jesus.